Só estou esperando concluir. Acho que eu vou cantar para vocês. Não, né? Esse próximo mês de junho, queria agradecer também ao Banco Santander, a Regional de São Bernardo, as agências da Regional de São Bernardo. O Banco Santander também semeou um valor que vai possibilitar que nós compremos aí fardos de arroz, fardos de feijão, fardos de óleo. Eu queria agradecer ao Banco Santander, a Regional de São Bernardo. Obrigado a vocês, gerentes, a vocês, funcionários, que se comoveram com a nossa comunidade, nos servindo. E lembrando vocês que o mês que vem tem mais, né? Amém, irmãos? Amém, o mês que vem tem mais. E nós estamos com o coração agora nós estamos em junho. Nós vamos ainda estar em julho, mas a partir de agosto nós estarmos totalmente diretos, nós com a nossa comunidade. Então, aí vai exigir um pouquinho de mais esforço da gente, né? E se você puder se compadecer e estar conosco aí, batendo de porta em porta, vai ser de grande valia, tá bom? Porque nós estamos pretendendo dobrar a quantidade de famílias que nós atendemos, né? Mas aí está na mão do Senhor e o Senhor proverá todas as coisas, amém? Amém? Cadê o pessoal? Pai querido, eu quero, nesse momento, apresentar diante do Senhor a fidelidade dos teus filhos, o amor dos teus filhos, Senhor. Pai, que dizimaram na tua casa de oração e que lançaram uma boa semente, Pai, numa terra fértil que é o teu reino. Pai, quero em nome de Jesus abençoar no teu nome todos os dizimistas e ofertantes nesse momento, para a glória do Senhor, sabendo, Pai, que a tua palavra que é viva, a tua palavra que é poderosa, que é verdadeira, Senhor, trará algo surpreendente, Pai, poderoso na vida dos teus filhos, justamente pela obediência e o amor que os teus filhos têm depositado, não na rema, mas no teu reino, em nome de Jesus. Da mesma maneira, quero apresentar todos os alimentos que foram, Pai, semeados para famílias aqui da nossa igreja local. Pai, apresento esses alimentos diante do Senhor, abençoo em nome de Jesus, como semente também dos teus filhos numa terra fértil, que são os nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Apóstola Giovânia. O pessoal, quando ouve o seu nome, já se ajeita nas cadeiras, amor. O pessoal já se apluma na cadeira. Tem pessoas que vêm até com uma bolsinha de gelo. Brincadeira. Pai querido, eu quero apresentar tua filha, tua apóstola, tua profeta diante do Senhor nesse momento. Peço para que o Senhor guarde a vida dela, tudo que diz respeito a ela, a nós, nossa casa, nesse momento de guerra, de batalha espiritual, Senhor, que já foi vencida pelo Senhor. Pai, que o teu Espírito Santo possa ser pleno através dela, Pai, liberando sobre nós uma boa semente, que é a tua palavra, Senhor. Declaro, Pai, que cada um de nós somos terra fértil do Senhor. Pai, essa semente encontrará lugar e daremos frutos para honrar o teu nome. Pai, declaro que essa palavra, Pai, trará mudança, trará arrependimento, trará transformação, Pai, para a glória e louvor do teu nome. Assim eu apresento a tua filha, a tua serva e a tua ministra nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Graça e paz do nosso Senhor Jesus, queridos. Amém? Abre sim, irmão. Ele falando assim, eu falei, misericórdia. Ninguém precisa trazer gelo, não. Eu queria deixar claro que toda palavra, ela vem primeiro para mim. E a gente vê, infelizmente, algumas pessoas
entendendo como palavra direcionada, né, para uma ou para duas pessoas, pessoas se manifestando negativamente, muito embora eu não me ofendo com isso, porque eu sei quem trouxe a palavra, então eu não me ofendo com isso. Eu me entristeço com as atitudes, por às vezes a gente não receber algo por achar, né, por ter uma visão humana das coisas, só por isso. Mas eu não me ofendo com isso, não. E pelo contrário, como eu falei, a palavra, geralmente, quando vem para nós, quando vem para a igreja, primeiramente veio para nós. E, muito embora tenha sido ungido profeta, eu não procuro manifestar que eu sou profeta. O senhor sabe disso. Mas o que eu entendo muitas vezes é quando vem uma palavra que eu reluto em trazer, é porque a função de um profeta é quebrar tudo aquilo que impede essa ligação. É trazer adoração a Ele. E se há algo em nós que impede essa adoração, impede esse relacionamento, esse algo tem que ser quebrado. Essa é a função profética. Porque falar isso que te digo, ou assim diz o Senhor, não é, apesar que no Novo Testamento não é nem mais assim diz o Senhor, é assim diz o Espírito, é mais fácil. Né? Mas, porém, a maneira do Senhor falar conosco e profetizar, a melhor maneira sempre foi a palavra. Não que a gente não diga assim diz o Senhor, ou assim diz o Espírito. Mas a palavra é a grande profecia que o Senhor deixou para nós, amém? Eu quero convidar os irmãos a abrirem as Bíblias em Marcos, no Evangelho de Marcos. Enquanto você abre, eu oro. Pai querido, em nome de Jesus, mais uma vez eu quero te agradecer e louvar o teu santo nome e te dar graça, Senhor, pelo poder que está no Senhor e na tua palavra. E o teu profeta Isaías diz que a tua palavra, ela é como uma faca de 2 gumes, como uma espada de 2 gumes, que ela separa a alma, juntas e medulas. E também a tua palavra diz que ela produz aquilo pelo qual ela foi enviada. E eu quero pedir ao Senhor que ela venha produzir no meu e nos nossos corações, de todos os teus filhos, todos aqueles também que estão ouvindo, assistindo, venha produzir aquilo que é do teu querer, Senhor, sem encontrar barreiras. Quebrando, Senhor, eu declaro quebrado todo julgamento humano, declaro quebrado todo pensamento humano, declaro as nossas mentes sendo levadas cativas em obediência ao Senhor, para que a tua palavra, não a minha, mas a tua palavra, produza, Senhor Jesus, para reflexão, arrependimento, conversões genuínas, Pai, quebra de paradigmas, e que venha produzir transformações poderosas para que nós possamos colher o melhor dessa terra em todas as áreas, segundo a tua vontade, em nome de Jesus. E eu quero somente ser um instrumento do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Marcos 5, versículo 21, diz assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. E ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva, e viverá. Jesus foi com ele. Versículo 35. Falava ele ainda, quem falava? Jesus. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir às tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse:
por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse, Talitá, cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Amém? Até aqui. Jesus, aqui, ele tinha saído da região de Decápolis, onde ele tinha feito um milagre de expulsar uma legião de demônios do Gadareno, e ele tinha atravessado na outra margem e tinha chegado ali a Cafarnaum. Cafarnaum era uma das cidades bases de Jesus. Ele tinha feito de Cafarnaum uma cidade base para o ministério dele. E ali, nesse momento, quando a gente pega nos outros evangelhos, só João que não conta desse fato, mas os outros evangelhos contam essa mesma narrativa. Aqui, nesse exato momento, Jesus estava conversando com os discípulos de João Batista, que estavam falando com ele a respeito do jejum. E quando ele estava ali falando com João Batista, falando com os discípulos de João Batista, um homem chamado Jairo, que era um chefe, era um principal da sinagoga, chega no momento de extrema necessidade até Jesus, para poder pedir algo para Jesus. E quem era esse Jairo? Jairo, ele era um chefe da sinagoga. A sinagoga, nós sabemos que era um lugar de ajuntamento do povo judeu, é onde eles falavam sobre a palavra, onde eles aprendiam, onde eles eram direcionados. E na sinagoga existiam 10 homens que eram encarregados ali do andamento, de todas as questões espirituais e de ordem da sinagoga. Eram 10 anciãos. E Jairo era o principal deles. Era um homem de destaque. Era um homem que, nas mãos dele, segundo históricos, dados históricos, nas mãos de Jairo havia um poder muito grande. Ele tinha um poder de julgamento, ele tinha um poder de determinar, de decretar veredictos ali na sinagoga com relação às questões espirituais. E, enfim, Jairo era um homem poderoso e que também tinha uma boa situação financeira. Mas Jairo estava ali num momento de muita dificuldade, ele estava num momento extremo da vida dele. Então, muito embora ele tivesse todas essas condições, muito embora ele fosse um homem proeminente, isso não impediu dele ter um problema familiar. Muito embora ele fosse um homem que tivesse todas essas condições, isso não impediu que ele passasse por um drama familiar. Amém? Então, independente de cada um de nós, independente de cada uma das nossas histórias, nenhum de nós está isento de passar por um momento difícil, por um momento mais complicado, por um momento que foge do nosso controle e das nossas mãos, sim ou não? A gente vê grandes homens e mulheres de Deus, que estão com problemas, a gente vê pessoas da mídia, grandes homens e mulheres de Deus com grandes problemas nas suas famílias. Alguém já tem visto isso? Isso não significa que foi uma má conduta deles. Mas isso significa que há coisas que não estão nas nossas mãos. Há coisas que fogem das nossas mãos. Há situações que, por mais que você faça, por mais que você tenha algumas condições humanas, foge do teu domínio. E aqui, Jairo, imaginemos um homem, que com tudo isso, ele chega num momento
muito difícil da vida dele, onde a filha dele está num estado terminal. A única filha, uma menina de 12 anos, uma adolescente, uma pré-adolescente de 12 anos, a única filhinha dele, né, que por ser só única, eu fico imaginando, o judeu gostava de ter muitos filhos, e ele só tinha uma, então provavelmente já era uma assim, muito, né, já foi uma assim muito querida, muito desejada, e talvez tivesse querido ter outros e não conseguiu. Provavelmente ele não tinha feito vasectomia. Provavelmente ele queria outros filhos, até porque não tinha esse tipo de cirurgia. Mas, enfim, quando a gente traz isso para um panorama atual, quando a gente começa a se colocar na situação daquele homem, ele estava numa situação muito difícil. Ele estava numa situação em que ele, sem saber o que fazer, ele vai atrás de uma solução. E a primeira reflexão que eu queria trazer para mim e para você nessa manhã, em cima dessa palavra, em cima de uma situação dramática na tua vida, em cima de uma situação incontrolável, fora do teu controle, fora do teu domínio, qual foi a sua atitude, qual tem sido a nossa atitude, onde nós temos buscado, o que nós temos procurado para que houvesse uma solução para essa situação? Qual foi a nossa atitude, qual tem sido a minha e a sua atitude numa situação de desespero? A gente joga tudo para o ar? A gente chuta o balde? Qual socorro a gente tem buscado? E Jairo estava numa situação desesperadora, era um pai desesperado. E o que nos faz crer que ele chegou até Jesus é porque ele era morador de Cafarnaum. E como Cafarnaum era uma base de Jesus, era um lugar onde Jesus ia muito, e ali haviam acontecido muitos milagres, foi um lugar que provou muitos milagres, Jairo certamente ouviu falar do mestre. Ele ouviu falar daquele homem que fazia milagres, que os desesperados iam atrás, e que dele eles aguardavam algo e algo acontecia. Então Jairo, ele foi até Jesus nessa expectativa. Agora vamos nos colocar no lugar dele e imaginar ele chegando desesperado e Jesus ainda estava conversando, quando ele chega e fala para Jesus: minha filhinha está à morte. Vem comigo, impõe as mãos sobre ela. Só impõe as mãos sobre ela, que ela vai viver, ela vai sarar. Já era a primeira expectativa dele, ele foi até Jesus atrás de uma cura. Ele foi atrás de uma cura. E é interessante porque nesse texto, quando a gente lê depois, vê a mulher também que foi curada, né, do fluxo de sangue, tanto um quanto o outro não se preocupou com a posição que eles tinham. Jairo não se preocupou com a posição que ele tinha. Ele não se preocupou se ele ia ser julgado depois pelos outros da sinagoga, se iriam expulsar ele de lá, se ele, por recorrer ao Messias, os quais a sinagoga não acreditava que era o Messias, ele não se preocupou com isso. E mais uma vez vem uma pergunta dentro de mim, uma reflexão para nós. Será que nós, quando vamos usar as armas de Deus, será que a gente tem pudores para isso? Pudores eu digo diante de Deus. Será que a gente verdadeiramente se despoja da nossa incredulidade, se despoja da nossa falta de fé, se despoja da nossa postura, da nossa posição, e a gente verdadeiramente recorre aos pés de Jesus e se derrama? Se a gente larga os nossos conceitos, se a gente deixa de ser aquela pessoa mais dura e começa a ser uma pessoa mais sensibilizada. Tantos fatos acontecem nas nossas vidas para que nos torne pessoas mais sensíveis e mais humanas. Quer mais do que o que nós estamos passando? Quer mais do que a humanidade está passando? É triste saber que pessoas que poderiam ter semeado, pessoas que tinham condição, não adianta falar que é por causa da segurança. Não acredito que seja.
Eles foram durante o dia. Né? Não ajudar, não colaborar. Nós temos que ser mais humanizados. Nós temos que ser mais altruístas diante de Deus, mais despojados diante de Deus. Nós temos que nos colocar mais diante da dor do nosso irmão. Nós temos que nos colocar, sabe por quê? Porque um dia nós vamos precisar também de que alguém sinta as nossas dores. E Jairo sabia que ele indo até Jesus, Jesus ia entender o tamanho da dor dele. E Jesus larga tudo. E vai com aquele homem. E imagina Jairo, um pai desesperado, correndo contra o tempo. A filha dele estava morrendo, não estava? Se ele pudesse pegar uma ambulância do SAMU ali naquele momento, ia ligar ali aquela luzinha lá, e eles iam correndo, passando por todos os faróis vermelhos. E Jairo estava com pressa, ele estava ali caminhando numa velocidade junto com Jesus e os discípulos de Jesus atrás. Só que no meio do caminho, Jesus está andando, opa, saiu virtude de mim. Alguém me tocou. Alguém me tocou. Aí os discípulos, mas mestre, tem uma multidão aqui. Ele falou, não, alguém me tocou. De uma maneira diferente que saiu virtude de mim. Quer dizer, Jairo estava com pressa, mas ali no meio daquele caminho acontece um milagre com uma outra pessoa. E a filha dele morrendo, só que acontece um milagre com uma outra mulher que há 12 anos, mesma idade da filha dele, essa mulher padecia de uma enfermidade grave. Que ela ia morrer, ela estava com fluxo de sangue há 12 anos, uma hora. Quantas vezes, meus queridos, nós estamos atrás de uma providência de Deus, atrás de um provisionamento de Deus nas nossas vidas, atrás de uma solução para os nossos problemas, atrás de um milagre para nós. E nós estamos ali agarrados a Jesus, e ao invés da gente assistir o nosso milagre, a gente assiste o milagre de outra pessoa. E você fala, quando vai chegar a minha vez? E é interessante porque enquanto Jairo estava ali, e Jesus parava, e aquela mulher chega e se manifesta, fala, fui eu. Jairo por alguns minutos, por alguns segundos, fração de segundo, se alegra, porque enquanto Jesus falava, diz aqui no versículo 35, falava ele ainda, quer dizer, Jesus ainda estava falando com a mulher, quando chega aquele monte de pessoas e fala, Jairo, sua filha morreu. Jairo, não adianta mais ter esperança. Sua filha morreu. Imagina o coração de um pai. Imagina aquele homem que estava ansioso, arrastando Jesus até a casa dele, andando rápido para ver se ele chegava a tempo, porque a medicina não tinha conseguido curar aquela menina. E aí no meio do caminho, Jesus é interrompido, acontece um milagre com uma outra pessoa, Jairo não consegue nem se alegrar junto. Aí vem uma turba de pessoas para dizer que a filha dele tinha morrido. Versículo 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Por que ainda incomodas o mestre? Tentemos imaginar Jairo naquele momento. Provavelmente ele ficou congelado. Qual a atitude dele? O que se passava na mente dele? Naquele momento, a fé de Jairo é colocada em extremo teste. É sobre isso que nós vamos falar hoje.
quando a nossa fé é testada ao extremo, qual a nossa ação? Qual foi a ação de Jairo que desencadeou um milagre onde ele esperava que fosse de uma cura? Apenas. Onde ele esperava que fosse de uma cura apenas. Qual foi a atitude de Jairo quando a fé dele é colocada em teste aos extremos? Você já foi testado aos extremos na sua fé? Aqui para Jairo, a situação da morte da filha era uma situação extrema, mas graças a Deus, eu creio que aqui ninguém passou por esse tipo de problema. De receber de um médico o veredicto que seu filho não é que ele estava em coma, ele morreu. O coma já passou, era morte. Já havia morrido. Mas nós, na nossa particularidade, na nossa vida diária e cotidiana, no nosso dia a dia, nós, cada um, não adianta a gente falar que uma pessoa tem um problema diferente, menor do que o outro. Cada um sabe os extremos, o qual você é testado. Cada um sabe o tamanho do problema que muitas vezes testa a tua fé de uma maneira onde você tem que decidir até onde você vai na tua fé. Jairo recebeu um veredicto ali, olha, os homens chegaram e falaram, Jairo, esquece. Jairo, para de incomodar o mestre, porque tua filha já morreu. Ele tinha ido atrás de uma cura apenas. E aí ele está ali com Jesus, aqueles homens que estavam no velório, que estavam no momento em que a menina estava doente, agora que já não era mais simplesmente uma doença, era uma morte. E a morte naquele lugar, gente, uma morte judia era assim. Tudo tinha que acontecer muito rápido. Morria, já tinha que preparar para sepultar. Eles colocavam um monte de perfumaria, etc, porque o corpo começava a entrar em decomposição rápido, porque o lugar era muito quente. E não tinha medicação que a gente tem hoje para segurar um cadáver. Então, tudo tinha que acontecer muito rápido. Era assim, morreu, vamos preparar. E já, enquanto Jairo estava ali, já estavam preparando tudo para o sepultamento da menina. Então, qual a minha e a sua reação? De dor? Desespero? Chutar o balde? Esquecer de tudo? Abandonar tudo? Se revoltar contra Deus? Culpar Jesus porque ele fez primeiro um milagre na mulher e esqueceu de mim? Ela foi mais importante do que a minha filha, do que eu? Só porque eu sou rico, sou da sinagoga, só por causa disso eu não preciso do Senhor? O Senhor acha que eu tenho condições, que eu não preciso do Senhor? Qual a minha e a sua ação e reação quando nós somos colocados em xeque na nossa fé, quando nós somos provados ao extremo em uma fé, em algo que geralmente, como o próprio Jó fala, todos os temores que eu tinha me sobrevieram. Tudo que eu pedi para Deus que não acontecesse comigo está acontecendo. Tudo que eu mais temia está acontecendo sobre mim. Tudo está fugindo do meu controle, está escorregando dos meus dedos. Todos os planos que eu tracei, tudo aquilo pelo qual eu me preparei, tudo aquilo pelo qual eu investi na minha vida conjugal, na minha vida profissional, na minha vida familiar, na minha vida ministerial, está fugindo dos meus dedos. Só que Jesus continua fazendo milagre com os outros e ele não está prestando atenção em mim? Qual a minha e a sua ação e reação, queridos? Jairo, ele ficou paralisado. Ele não esboçou nada. A Bíblia não fala muito de Jairo, mas em nenhum momento nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas,
Jairo titubeou ou pronunciou alguma palavra de descrédito, de desânimo ou de desfalecimento. E diante dessa situação em que ele simplesmente ficou congelado e parado, ele olha para o mestre. Ele foi atrás do mestre. Ele ignorou aquele monte de homem falando, ele olhou para o mestre. Ele ignorou as pessoas negativas. Ele ignorou os profetas dos maus prelúdios. Ele ignorou as palavras. Porque Jesus sabia que aquelas palavras estavam chegando no ouvido de Jairo. Aquelas palavras significavam assim: chega. Ninguém pode fazer mais nada. Jairo, acabou tudo. Jairo, esquece. Não precisa mais recorrer a Jesus, porque até aqui poderia acontecer algo, mas daqui por diante não vai acontecer mais nada. Desiste, cai na real. Não precisa você se humilhar mais. Jesus sabia que o que estava chegando aos ouvidos de Jairo era exatamente essas palavras. Aquelas pessoas estavam trazendo notícias tristes e difíceis demais para Jairo. Mas Jairo, ele ignorou todas aquelas palavras. Aqueles homens que depois, inclusive, estariam ali no versículo 38, estavam lá no velório da menina, chorando. Profetas do caos. Eu não estou dizendo que profeta não prenuncia o caos. Mas eu vejo um Jeremias, que no meio do caos profetizava vida. No meio do caos falava, olha, se redimam, vocês vão para a Babilônia, mas lá Deus vai cuidar de vocês se vocês se entregarem para a Babilônia. Ele não estava só apontando e falando, olha, vocês erraram, por isso vocês merecem. Não, nós erramos, ele se incluía no assunto. Nós pecamos, nós precisamos nos arrepender. E se nós nos arrependermos, Deus não vai nos poupar aqui, porque a cota de Deus acabou. Mas se nós nos rendermos à Babilônia, lá Deus vai cuidar de nós. Lá Deus vai nos ensinar o que nós precisamos aprender, o que nós não quisemos aprender aqui. E Jairo, ele não deixou a mente dele fixada naquelas palavras, mas ele olha para Jesus. E o que Jesus fala para ele? Jesus diz assim, com muito amor, não temas. Não temas. No momento onde a nossa fé é colocada ao extremo, no momento onde a nossa fé é colocada numa situação onde nós realmente não vimos mais solução, o Senhor, Ele fala para mim e para você, não temas. O não temer inclui não dê ouvidos, às vozes pessimistas, não dê ouvidos àqueles que não têm a mesma fé que você, não dê ouvidos, mire a sua fé nele, em Jesus, que o veredicto final é dele. A palavra temas significa assim, no grego, phobos, que significa pânico, medo, susto. Então o que Jesus estava dizendo para ele é assim,
Jairo, não se apavore. Quando tudo estiver perdido, não se detenha diante do medo. Não deixe os pessimistas causarem pânico no teu coração. Não permita que os profetas do caos suprimam, sufoquem a sua fé. Não permita que a sua fé seja sufocada diante das más notícias. Não permita que a tua fé seja abafada. Não permita que ela seja abalada diante das más notícias. Não temas. Mantenha seus olhos fixos e fitos em Jesus. Jairo, ele manteve os olhos dele fixos em Jesus. Ele prestou atenção nas diretrizes de Jesus. Muito embora ele não tinha ainda presenciado o milagre de uma ressurreição, mas Jesus falou, não temas. Crê somente. O crer no hebraico significa aman, que significa firmar, resistir. Ser fiel, verdadeiro, ter convicção, acreditar, e era isso que Jesus estava falando para ele. Jairo, apenas acredite em mim. Mantenha-se fixo em mim. Seja fiel ao que eu estou falando. As palavras que os outros podem estar falando para você diante de uma situação é: esquece, abandona, não tem jeito. Essa situação na tua vida é melhor você se conformar. Jesus não nos convida a nos conformar, mas Ele nos convida a crer. Ele nos convida a lutar. Ele nos convida a ouvirmos a palavra dEle. Ele nos convida a agirmos para que essa fé venha superar aquilo que você talvez projetou até hoje. Jairo tinha projetado uma cura e Jesus estava convidando ele para algo muito maior. Quando nós vivemos situações difíceis, onde nossa fé é testada, nós temos somente que crer. Aqueles mensageiros que tinham ido atrás de Jairo, eles não acreditavam que poderia haver solução. E Jesus, ele continua ali o caminho. Ele fala para Jairo. Jesus, sem acudir às tais palavras do homem, porque o veredicto final é sempre de Jesus, porque Jesus, Ele que detém o poder, a força, e o agir é dele. Ele fala, não temas, crê somente. Contudo, ele não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João. É interessante porque tinha todos os outros discípulos aqui. Tinha um bando de gente com Jesus. Por isso que naquele lugar, quando Jesus foi, uma multidão veio, porque era um lugar onde Jesus era muito conhecido. Então, fora os discípulos dele, ainda tinha mais um monte de outros discípulos que estavam juntos. E Jesus, ele ia até a casa de Jairo, só que ele selecionou as pessoas que estavam com ele. Eram pessoas que aquilo que Jesus mandasse fazer com relação à fé, eram pessoas que estariam na mesma fiação que Jesus. Estariam ali crendo e obedecendo as ordenanças de Jesus. Então não era qualquer um. Então para o milagre acontecer na minha e na tua vida, você tem que selecionar, não as companhias, mas as pessoas que vão estar intercedendo junto com você para que esse milagre aconteça. Porque às vezes, queridos, nós queremos, muitas vezes a gente pede para algumas, eu estou dizendo isso aleatoriamente, tá? Não estou direcionando isso a ninguém. Às vezes a gente pede alguma coisa para alguma pessoa, ora comigo a respeito disso, a pessoa está com uma certa inveja. Ela não vai, provavelmente, orar na mesma potência que você quer que ela ore, porque ela não está na mesma. Ela está precisando de ser tratada ainda com relação a algumas coisas internas, no sentido de inveja, alguma coisa. Como que ela vai orar para o teu sucesso se ela está com inveja de você? Eu estou só dando um exemplo, viu, queridos? Eu não estou dizendo... E Jesus selecionou, porque eram pessoas que iriam estar ali acompanhando ele naquela jornada, naquela caminhada até a casa da pessoa, até a casa de Jairo, e iria haver
um mover espiritual, onde aquelas 3 pessoas estavam prontas e preparadas para acompanhar aquilo que Jesus tinha como expectativa para que aquele milagre fosse presenciado. E Jesus chega ali com eles e vê todo aquele alvoroço. Já estavam preparando tudo, as carpideiras já estavam lá, porque tinha muita gente pranteando, então as carpideiras, que eram aquelas especialistas em choro, né, num velório, para que o velório ficasse com todo o clima de dor mesmo, e mais as outras pessoas, os parentes, estavam lá chorando já, sem expectativa nenhuma, e Jesus, no meio daquele alvoroço, ele fala assim: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. A criança não está morta, mas dorme. Preste atenção. Essas palavras de Jesus já indicavam o que iria acontecer. Já indicavam que o milagre havia de vir. Já indicavam que Jesus ia fazer algo naquela situação. Quantas palavras de restauração você já recebeu? Quantas palavras de que algo vai acontecer na tua vida você já recebeu? Quantas promessas do Senhor nós já recebemos? Você já recebeu promessa do Senhor? Você acha que Ele esqueceu? Às vezes a gente acha que Jesus esqueceu da gente. Às vezes a gente acha que Abraão esperou 30 anos e não achou que Deus esqueceu dele. E aqueles homens caçoaram dele. Aquelas pessoas caçoaram de Jesus. Jesus já havia declarado que ele iria fazer algo. Ele já havia declarado que aquela menina não ia estar naquele estado de morte. Jesus já tinha liberado a palavra e eles caçoaram. Eles não creram. Quantas vezes até nós mesmos rimos das promessas que nós recebemos e falamos: ah, isso não vai acontecer comigo. Isso é impossível de acontecer comigo. Não ri, apenas creia, apenas vá em condução juntamente com o mestre, juntamente com as pessoas que torcem junto com você, e vá em direção àquilo que Deus prometeu para você. Vá de braços abertos à promessa, vá de braços abertos ao milagre, vá e cumpra aquilo que Deus quer que você faça, para que esse milagre venha se materializar, porque ele havia de se materializar naquele mesmo momento. E aí o que Jesus fez? Manda embora todos esses também, deixa só quem ama de verdade essa menina, o pai e a mãe. Deixa só o pai e a mãe e os 3 que estão comigo. O resto, sai daqui. Eu não preciso de torcida contrária. Eu não preciso de pessoas incrédulas do meu lado. Eu não preciso daqueles que estão torcendo, estão profetizando caos sobre a minha vida. Conserto sim. Conserto sim. Nós temos que nos consertar, nos arrepender. Mas Jesus sempre tem uma palavra de vida. Jesus é vida, é ressurreição. E aí ele manda todos irem embora e Jesus fica somente com eles. O pai e a mãe, porque sabia que se ele pedisse para o pai e a mãe plantarem bananeira por causa da menina, eles iriam plantar bananeira por causa da menina. Se pedisse para o pai e a mãe fazer qualquer coisa, o pai e a mãe ia fazer, porque o pai e a mãe amavam a menina. E Jesus vai com eles, tomando, versículo 40, riam-se dele, tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, que são os 3, Pedro, Tiago e João, e entrou onde ela estava, onde a menina estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Por que Jesus falou essas palavras para aquela menina? É interessante que tem coisas na Bíblia que a gente às vezes passa desapercebido. Por que Jesus falou daquela forma com ela? Jesus falou na mesma língua que a menina falava. E Jesus falou na mesma língua que a mãe falava. Jesus falou com todo amor e ternura com aquela menina.
ele despertou aquela menina da mesma forma que a mãe despertava todos os dias. Só que agora não era a voz da mãe chamando ela. Era a voz de Jesus, era a boca de Jesus falando ao ouvido dela. E eu senti enquanto eu estudava essa palavra, eu queria que todos os adolescentes ficassem de pé. Todos os adolescentes. Fiquem de pé. Tem mais algum? Não? Se o seu filho adolescente não está aqui, coloque a mão no seu coração e determine isso no teu coração. Jesus se preocupou com uma adolescente. Jesus amou uma adolescente. Ele se preocupou com o futuro dela. E ele tratou ela com amor. Ele não foi brusco com ela. Ele não repreendeu ela. Ele tratou ela com amor. Ele falou da mesma forma que a mãezinha dela falava. E ele profetizou vida sobre ela. Ele falou, levanta. Eu quero declarar em nome de Jesus que essa geração se levanta. Eu quero declarar que os nossos adolescentes se levantam. Se levantam mediante o chamar da voz do Senhor. Se levantam mediante o chamado de Deus sobre a tua vida. Se levanta mediante as promessas que Deus tem para vocês. E tudo aquilo que talvez deixou vocês como que mortos para Ele, é enterrado agora, é tirado fora da vida de vocês. E o Senhor traz vida. Vida na vida dele, o Senhor ressuscita. Talvez você perdeu, você ouviu muitas vezes do seu pai e da sua mãe, que Deus tem promessa para você, e você não creu. Talvez você não queira mais nem orar, ler, buscar a Bíblia. Mas eu declaro em nome de Jesus, pelo poder da palavra do Senhor, que o Senhor ressuscita isso em você. Em nome de Jesus. Amém? Você pode colocar sua mão assim para cima e receber? Todos os adolescentes? Amém. Recebam em nome de Jesus. Aleluia. Então Jesus, ele chega para aquela menina com todo carinho. E os lábios dele proferem aquela palavra e a menina imediatamente se levantou como se tivesse tirado um cochilo. Como se ela tivesse tirado um cochilo. E o que essa palavra diz para mim, para você? Diante de uma situação difícil na tua vida, diante de uma situação que você talvez esteja sendo colocado a tua fé ao extremo. E se você não sentiu ainda que é o extremo, use a sua fé ao extremo para que essa situação venha a ser realmente resolvida na tua vida. Nós temos que seguir os mesmos passos que Jairo seguiu. A fé dele foi testada de uma forma extrema e ele foi atrás de uma cura. Ele foi atrás de uma cura. Ele foi atrás de Jesus para que Jesus promovesse uma cura. No meio do caminho, ele viu um milagre acontecer, mas ele não se desfaleceu porque a vez dele naquele exato momento não tinha chegado. Pelo contrário, veio uma palavra difícil, veio uma palavra dura, veio uma situação mais difícil do que ele tinha vivido até aquele momento. Ele foi atrás da cura porque a filha estava em extremo doente, estava em coma ali. Aí quando ele no meio do caminho já está com Jesus, a filha morre. E vem palavras negativas, mas ele continuou com os olhos fixos em Jesus. Use os poderes
do Senhor. Ouse as coisas espirituais. Ouse das coisas, dos ensinamentos do Senhor para que essa situação venha a ser resolvida na tua vida. Muitas vezes nós começamos a orar e desistimos. Muitas vezes nós começamos a jejuar e desistimos. Muitas vezes nós começamos, forte, buscando a presença de Deus, mas daqui a pouquinho a gente não vê as coisas acontecerem, e vemos o vizinho ganhar algo, e vemos uma promessa ali se realizar na vida do outro, e nossa vez não chega, e a gente desiste. Jairo não desistiu. E à medida que ele caminhava, as coisas parece que ficavam difíceis, mais difíceis ainda. Ele foi atrás de uma cura, agora ele nunca viu uma ressurreição acontecer. Ele tinha que crer que Jesus ia fazer algo muito maior do que qualquer expectativa que ele gerou. Ele optou em crer. Ele optou em não largar de Jesus. Ele optou em andar grudado com o Senhor. Ele optou em andar com o Senhor. Ele optou em estar crendo e ouvindo somente o que Jesus estava direcionando. E não somente a filha foi curada, ela foi ressuscitada. Talvez a expectativa da sua esperança já morreu. Mas eu quero declarar em nome de Jesus, eu declaro em nome de Jesus que o Senhor ressuscita. Ele ressuscita em você a fé, a esperança e a perseverança, porque só fé não adianta. Só fé não adianta. Andar com o Senhor não é só fé, é perseverar. É fazer o que Ele quer que a gente faça. É caminhar nas pisadas dEle. É andar do lado dEle. É não desistir, é não ouvir os males, as palavras que vêm dos nossos lados tentando roubar de nós a nossa fé. É seguir confiante em que se a morte já aconteceu, a ressurreição virá. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Amém.